Que a paz de Jesus esteja com todos nós. Vamos iniciar as nossas atividades da noite, convidando a trabalhadora Patrícia a fazer a leitura e, em seguida, a trabalhadora Roseli para fazer a nossa prece inicial. Boa noite, amigos. Purificação íntima. Alimpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Tiago 4:8. Cada homem tem a vida exterior, conhecida e analisada pelos que rodeiam, e a vida íntima da qual somente ele próprio poderá fornecer o testemunho. O mundo interior é a fonte de todos os princípios bons ou maus, e todas as expressões exteriores guardam aí os seus fundamentos. Em regra geral, todos somos portadores de graves deficiências íntimas, necessitadas de retificação. Mas o trabalho de purificar não é tão simples quanto parece. Será muito fácil ao homem confessar a aceitação de verdades religiosas, operar adesão verbal a ideologias edificantes. Outra coisa, porém, é realizar a obra da elevação de si mesmo, valendo-se da autodisciplina, da compreensão fraternal e do espírito de sacrifício. O apóstolo Tiago entendia perfeitamente a gravidade do assunto e aconselhava aos discípulos a limpassem as mãos, isto é, retificassem as atividades do plano exterior, renovassem suas ações ao olhar de todos, apelando para que se efetuasse igualmente a purificação do sentimento. No recinto sagrado da consciência, apenas conhecido pelo aprendiz, na soledade indevassável de seus pensamentos. O companheiro valoroso do Cristo, contudo, não se esqueceu de afirmar que isso é trabalho para os de duplo ânimo, porque semelhante renovação jamais se fará tão somente à custa de palavras brilhantes. Caminho, Verdade e Vida, por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Vamos orar. Jesus, nosso Mestre, nos conduz, não apenas nesse momento de reunião na casa espírita, mas durante nossa semana, com os nossos familiares, no nosso trabalho, onde estivermos, que possamos ser exemplos da fé no Cristo, da renovação, fazermos em nós mesmos, da purificação dos nossos males e dos nossos defeitos. Hoje especial, que pedremos pela paz no mundo, que aqueles que ainda não aceitaram Jesus tenham resignação e entendam as provações por que estão passando. Que o Cristo, que nunca abandona ninguém, nós sabemos que não nos abandona. Que eles vejam a verdade, baixem as armas, vivam em paz. Principalmente os idosos, as mulheres e as crianças. Tenham refúgio, proteção, alimento e água. Que os dias difíceis que a terra vem passando, nós sabemos que são sinais dos tempos chegados. Que Jesus, nosso Mestre, nos conduza sempre no caminho reto. Que nosso esforço modifique nossos erros do passado. Que nossa casa espírita seja sempre um centro de congregação de irmãos, com a finalidade do ensino espiritual, da doutrina de Kardec, do cristianismo verdadeiro. Que Jesus nos oriente todos os dias, esteja conosco hoje e para todo sempre. Que assim seja. 1
Obrigada, Patrícia. Obrigada, Roseli. E é com muita alegria que executamos ao grupo o nosso expositor, né, José Luiz Moreira Feio, também trabalhador da casa, né, que está desde 1989, né, esses dias atrás, né, e que vem nos mostrar e nos trazer um tema tão lindo e tão pertinente para o momento, que é ao mestre com carinho. Desculpa, José Luiz, ele é diretor do Departamento de Estudo e Doutrinário da Casa do Centro Espírita Kardec. José Luiz, por favor. Boa noite a todos. É uma grande satisfação nós estarmos aqui mais uma vez, falando sobre a doutrina espírita, terceira revelação, que Jesus possa abençoar a todos nós nesta noite, não esquecendo, é claro, que o ouvido mais próximo é o meu, né? Então, sempre quando nós preparamos uma palestra, primeiramente preparamos para nós mesmos, porque são as nossas dificuldades, os nossos problemas, né, que nós procuramos entender, principalmente no momento tão complicado que o nosso planeta passa, como a Roseli bem lembrou na sua prece, e que nós temos que ter a paz, a serenidade, entendendo o momento, por conta dos ensinamentos que a doutrina espírita nos traz, para que nós não caímos também em desespero, em revolta, e saibamos entender a situação. Porque, infelizmente, não é a primeira vez que a humanidade passa por situações tão difíceis como agora. E, muito provavelmente, por conta da transição planetária, será uma das últimas. Tão complexas, pelo menos nesse sentido. E é por isso que nós até nos propomos a falar sobre este tema ao mestre com carinho, né, até com essa interjeição aí, porque é uma forma de agradecimento a Jesus por tudo que o mestre fez por nós desde a criação do planeta, né, coordenada por ele há vários e vários bilhões de anos atrás, né? E até hoje continua, a ponto de dizer que onde estivessem dois ou mais reunidos em teu nome, ele estaria conosco. Então, ele está aqui conosco nesta noite também. E também um dos motivos para falarmos sobre o mestre foi os mestres também com M minúsculo, os professores, porque amanhã, dia 15 de outubro, nós comemoramos o Dia do Professor. E, é claro, devemos sempre mostrar a nossa gratidão a essa tão importante classe de profissionais, tão necessárias para a nossa sociedade, né? Tão incompreendida também. E, é claro, os professores, eles foram e continuam sendo muito importantes para o avanço da humanidade. Por quê? Porque faz com que a humanidade pense, analisando o passado, questionando o presente, para que possamos mudar o futuro. E aí nós podemos nos lembrar de grandes professores ao longo da história, que deixaram um grande legado, né? Como, por exemplo, Albert Einstein, Prêmio Nobel de Física, 1921, que lecionou em várias universidades dos Estados Unidos. Marie Curie, né, que descobriu a teoria da radioatividade e que, por conta do seu esforço, do seu trabalho,
né, deu a sua própria vida. Por conta do trabalho com o urânio, acabou desencarnando de câncer. E Marie Curie foi a primeira mulher a trabalhar como professora, a ser aceita como professora na Universidade de Paris. Johann Heinrich Pestalozzi, também, né, grande educador, pedagogo, professor de Kardec, lá em Yverdon, na Suíça. Paulo Freire, também brasileiro, um dos mais importantes educadores e pensadores do mundo. E tantos outros, Isaac Newton, Jean Piaget, Hannah Arendt, Stephen Hawking. E, é claro, não podíamos deixar de falar dele, o próprio Allan Kardec, pseudônimo do professor Hippolyte Léon Denisard Rivail. Ele que foi discípulo de Pestalozzi já com 14 anos de idade, quando ele estava interno lá no Instituto Pestalozzi, ele já auxiliava Pestalozzi junto àqueles alunos que estavam um pouco atrasados. Com 14 anos já, Kardec executava essa atividade. Na sequência, Kardec lecionou gratuitamente em sua casa, em Paris, disciplinas como física, química, anatomia comparada, astronomia, aritmética, gramática. Realmente era um combo. E sem, é claro, nos esquecermos de que Kardec falava 8 idiomas. Então, ou seja, ampliava-se muito o campo de atuação de Hippolyte Léon Denisard Rivail. Ele falava 8 idiomas com 14 anos de idade? Não. Com 14 anos ele estudava lá no Instituto Pestalozzi, mas ao longo do tempo ele foi estudando outros idiomas também. Certo? Mas o maior professor da história foi Jesus. O único título que Jesus aceitou para si foi o de mestre. Como nós vemos lá no Evangelho de João: vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Joana de Ângeles, no livro Diretrizes para o Êxito, assevera que Jesus tornou-se o pedagogo por excelência, não apenas ensinando a conhecer, a fazer, a conviver, a ser, mas, sobretudo, demonstrando que ele o realizava. Por isso era o mestre por excelência. Ele vivia aquilo que ele falava. Vivenciou tudo, conforme Joana de Ângeles, quanto ensinou, comportando-se como modelo imprescindível à lição ministrada. Jamais desmentiu pelos atos o que lecionou por palavras. O seu é o ministério do exemplo, da ternura, do amor, da compaixão. Jesus é o mestre excelso, o educador incomparável, apresentado por Kardec na questão 625 de O Livro dos Espíritos, quando os benfeitores espirituais afirmam que Jesus é o modelo e o guia para a humanidade. Por quê? Porque Jesus, muito mais do que palavras, ele utilizou o exemplo para ensinar. E ele tinha autoridade moral para isso. Foi uma conquista de Jesus. Emmanuel ainda anota que, sob a orientação misericordiosa e sábia de Jesus, laboravam na terra numerosas assembleias de operários espirituais. E vieram diversos mensageiros seus
os missionários de Deus conforme a necessidade. Que nós comentamos, Jesus foi o arquiteto, o construtor do planeta Terra há 5 bilhões de anos. E ele foi organizando tudo. E aí, quando a humanidade, quando o homem já podia aqui viver, aprender e crescer, ele, paulatinamente, quando era necessário, enviava os seus mensageiros para que trouxessem novas verdades ou ampliassem aquele conhecimento para que a humanidade pudesse avançar. E isso nós vimos ao longo do tempo. Tantos e tantos mensageiros, Moisés e tantos outros, Sócrates, Kardec e muitos outros. Por quê? Porque a verdade ela tem que ser revelada aos poucos. Porque senão, ao invés de trazer conhecimento, ela vai trazer perturbação. É o que Allan Kardec comenta na questão 309 de O Livro dos Espíritos. A verdade é como a luz. O homem precisa habituar-se a ela. A pouco e pouco, do contrário, fica deslumbrado. Por isso importa que cada coisa venha ao seu tempo. Não adianta nós querermos colocar uma criança de 7 anos no banco da faculdade. Não vai entender nada. Então, tudo tem que vir ao seu tempo. E como nós comentamos anteriormente, aliás, não comentamos, desculpa, esses mensageiros que Jesus enviou ao longo do tempo, o mais importante deles, conforme o próprio Kardec, considerado como o mais importante precursor de Jesus, foi Sócrates, o filósofo, o pensador, o educador grego. E é interessante que entre a vida de Jesus e de Sócrates tem muita similaridade. Muitas coisas parecidas. Para se ter uma ideia, Sócrates seria a figura central na história da filosofia. Só que ele não quis nada, não quis benesses, não quis riqueza. Nós sabemos que o planejamento de cada existência é feito no plano espiritual, conforme a necessidade e tudo. Há espíritos que podem até planejar e pedir situações que seriam necessárias para que ele pudesse ter sucesso na sua vida, na sua encarnação. E Sócrates não quis facilidades, pelo contrário, ele não quis vir à Terra através de uma família rica ou de um berço de ouro. Não. A mãe de Sócrates era parteira. O pai era escultor. E Sócrates, na sua adolescência, na sua infância, aprendeu a profissão do pai, a escultura. E Jesus? Jesus, da mesma forma, não nasceu em berço de ouro, família rica. Pelo contrário, Jesus escolheu encarnar ao lado de seres simples, como os animais, na simplicidade de uma manjedoura, no interior de um estábulo. O pai, José, era carpinteiro. A mãe, a suave, Maria. E Jesus também, da mesma forma, aprendeu a profissão do pai na sua adolescência. Auxiliava na carpintaria de José. Sócrates também, durante o seu desenvolvimento
na sociedade, ele não quis ociosidade, conforme nós colocamos. Ele aprendeu o ofício do pai, lá na escultura, mas ele encontrava tempo para meditar, para estudar, para aprender. Então vejam bem aí a similaridade entre os dois. Mas nós temos mais coisas parecidas. O sábio grego, ele julgava que devia servir a pátria conforme suas atitudes, vivendo justamente e formando cidadãos sábios, honestos, temperados. Diversamente dos sofistas. Vocês já ouviram falar dos sofistas? Inclusive tem uma palavra que é derivada disso, né, que é sofisma. É aquela meia-verdade, né, que alguém se utiliza para fazer com que o outro incorra em erro. Sócrates era um adversário ferrenho dos sofistas. Jesus, a seu turno, veio também ser a luz do mundo para formar homens de bem, diferentemente de vários cegos da época que guiavam outros cegos. E Jesus foi aquele adversário ferrenho da hipocrisia também. Porque nós tínhamos os religiosos da época, a maioria pelo menos, os escribas, os fariseus, os doutores da lei, que eles pregavam uma coisa e faziam outra. E Jesus era frontalmente contra, e nós vemos ao longo do Evangelho de Jesus tantas e tantas situações em que Jesus contestou-nos. Sócrates esteve ensinando para todos e ao lado de todos. Só que, interessante, ele não escreveu nada também. Não se tem nenhum escrito de Sócrates. Tudo o que se recebeu dele, que se escreveu sobre ele, veio dos seus discípulos. Principalmente Platão, que era o mais famoso, Xenofonte, e nós temos ainda algumas menções a Sócrates de Aristóteles. Jesus, da mesma forma, do mesmo modo, ele não deixou nada escrito. Ele vivia através do exemplo e do seu verbo de luz. Por que os discípulos começaram a escrever sobre Jesus? Quando eles começaram a escrever sobre Jesus? Sobre a vida do Mestre, os seus 3 anos ali de messianato. Quando estes discípulos começaram a desencarnar, começaram a morrer. Por quê? Porque eles achavam, da forma como Jesus colocava, parecia que o reino dos céus ia ser implantado no dia seguinte. Era para ontem. Mas aí passaram-se 10, 20, 30 anos, e aí os discípulos, aqueles que conviveram com Jesus, começaram a desencarnar. E aí eles se preocuparam, vamos começar a escrever. Porque daqui a pouco vão todos nós e não vai ficar nada. E aí eles se preocuparam então em escrever sobre Jesus. Era comum Sócrates, em algumas ocasiões, para se fazer mais entendido a respeito de assuntos complexos, utilizar-se de mitos que o seu discípulo Platão soube muito bem utilizar. A gente tem aí talvez o mais famoso deles, né? Que é o mito da caverna. Para você ver a caverna, você precisa sair da caverna. E o sábio, e Jesus também, da mesma forma, utilizou-se das belíssimas parábolas para falar de conceitos grandiosos. Olha só a similaridade. Sócrates também, interessante, que diferentemente de diversos apóstolos e pensadores
ele não fundou nenhuma escola. Sócrates não fundou a escola. Ele falava, ele utilizava o recurso do discurso em praça pública, principalmente, para falar, para dialogar, utilizando-se da sua maiêutica. Porque maiêutica significa o quê? Significa dar à luz. Era o processo, por quê? Por conta mesmo da própria mãe, que era parteira, né? Então ele se utilizou-se dessa maiêutica, que era esse artifício de questionar, de fazer com que o outro pensasse sobre aquilo, raciocinasse. E Jesus, da mesma forma, não criou nenhuma religião. Jesus não criou nenhuma religião. Nos tempos primeiros, os seguidores do Cristo mesmo eram conhecidos como os irmãos do caminho. Eram os irmãos do caminho. Mais tarde, sim, que aí houve a criação do cristianismo, mas foi algo por conta da sociedade romana daquela época, dos nobres, né, e dos poderosos de Roma, que acabaram então criando o cristianismo, né? Aliás, nem o cristianismo, né? Mas uma religião. Por ensinar verdades libertadoras e revolucionárias, Sócrates foi condenado à morte. Porque acusaram ele o quê? De corromper a juventude. Foi a acusação contra Sócrates, né? Contra o professor Sócrates. Mas a tranquilidade foi a tônica maior antes da sua partida para a morada dos justos. Tanto que quando ele estava preso, arquitetaram para que ele pudesse ser solto, e a sua esposa foi ter com ele para colocar a par do plano, e ele falou: não, por que eu vou fugir? Eu não cometi crime nenhum. Aí ela falou: mas você é inocente, querias que eu fosse culpado? E ele ficou e acabou sendo condenado à morte pela cicuta. E da mesma forma aconteceu com Jesus, a quem os fariseus acusavam de estar corrompendo o povo com os ensinamentos que ministrava. É o que Kardec mesmo afirma na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. E Kardec, da mesma forma, com essa calma, com essa serenidade de Jesus, ele enfrentou a situação, a dificuldade, a crucificação, tendo no silêncio, no perdão e na brandura que lhe eram peculiares a resposta às ofensas que sofreram, e ainda pedindo perdão para aqueles que fizeram aquilo com ele, porque dizia Jesus que eles não sabiam o que estavam fazendo. E a similaridade, ainda tão importante para que nós possamos relatar entre esses dois mestres, né? Jesus com N maiúsculo, Sócrates com N minúsculo. Sócrates fora considerado o ponto máximo da filosofia na Terra. Tanto que nós temos os filósofos pré-socráticos e os pós-socráticos. Então, Sócrates, na filosofia, foi um marco. A ponto de Herculano Pires, no livro Os Filósofos, afirmar: Sócrates aparece como o delta natural de todo o pensamento filosófico das escolas anteriores. Nele, a filosofia se junta
como as águas dispersas se reúnem para formarem o grande espelho de um lago, que reflete o céu e a terra e guarda em seu fundo o resíduo de todas as distâncias percorridas. E aí ele dividiu, então, a filosofia. E com maior intensidade ainda, não foi sem razão que Jesus fora tão grandioso que não coubera nos calendários da história humana, dividindo-a em antes e depois dele. Por fim, resta-nos lembrar as sábias palavras de Kardec sobre os dois. Porque às vezes as pessoas, ou alguns, podem achar um disparate essa comparação. Mas Kardec fala sobre isso, e muito bem, na introdução de O Evangelho segundo o Espiritismo. Allan Kardec coloca: aos que considerarem esse paralelo uma profanação e pretendam que não pode haver paridade entre a doutrina de um pagão e a do Cristo, diremos que não era pagã a de Sócrates, pois que objetivava combater o paganismo, que a de Jesus, mais completa e mais depurada do que aquela, nada tem que perder com a comparação, que a grandeza da missão divina do Cristo não pode ser diminuída, que, ao demais, trata-se de um fato da história que a ninguém será possível apagar. Jesus foi um educador de alma, que sempre enfatizou a necessidade do empenho da criatura, no sentido de educar-se, de progredir, conforme ensinou no Sermão do Monte. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Toda a mensagem religiosa do Mestre fundamenta-se no esforço da criatura, no sentido de revelar essa herança divina que todos trazemos, que todos nós somos filhos de Deus. Nada de graças, além da graça da vida, nada de privilégios. E então dará a cada um segundo as suas obras. Jesus levou o entendimento, a compreensão, o uso do raciocínio ao campo da fé. Inquestionavelmente, a fé raciocinada, ensinada pelo Espiritismo, começou por Jesus. Kardec soube ler as lições de Jesus, que as lições de Jesus têm sempre dois direcionamentos, ao sentimento e à razão. Ele não nos chama à vivência do amor, mas nos pede que nós pensemos sobre a nossa realidade, para que possamos ver o que está errado e mudemos, e o que está certo, perseveremos. Esse é o motivo de se ler na folha de rosto de O Evangelho segundo o Espiritismo: fé inabalável, só é a que pode encarar a razão, frente a frente, em todas as épocas da humanidade. A educação religiosa que Jesus propicia ao homem leva-o a conscientizar-se de que não será através de orações repetidas que nós estaremos agradando a Deus. Porque nós vemos lá no Evangelho de Mateus, Jesus falando sobre isso. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falar serão ouvidos. Basicamente, Jesus colocava o quê? Que a nossa prece ela tem que ser autêntica. É nós com o Pai, sem a necessidade, né, de ficar aquela cantilena interminável.
Por quê? Porque na maioria das vezes, quando alguém está fazendo aquilo, está com a cabeça em outro lugar. Não é? Jesus mostrou a importância do bom relacionamento com o próximo como o caminho para Deus. Pois quem não ama a seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Impactante, por exemplo, é o diálogo de Jesus com o doutor da lei, que está lá no Evangelho de Lucas. Porque o doutor da lei, que era alguém que saberia a fundo ali o Velho Testamento, ele chega para Jesus e pergunta: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Mas isso está lá no Antigo Testamento, lá em Deuteronômio, lá em Levítico. Tem o caminho. Explica como fazer isso. Explica. Porque nós temos lá: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Aí, quando ele perguntou isso para Jesus, Jesus lembrou esta passagem. O mestre afirmou para ele: faze isso e viverás. O doutor da lei. E o que o doutor da lei perguntou na sequência? Quem é meu próximo? Isso significa o quê? O quê? Que nós temos uma dissociação entre a prática religiosa e a vivência prática. Por quê? A impressão que algumas coisas são feitas para usar só na igreja, só no templo, e não na vida prática. Né? Porque como um doutor da lei vai perguntar para Jesus quem é o próximo dele? Então dá a impressão que esse próximo seria uma figura decorativa, né? Algo para só lá na igreja sair dali. Próximo, bem próximo, né? Aí, o que Jesus fez para que ele entendesse qual é o próximo que ele deveria amar para ganhar a vida eterna? Jesus serviu-se da parábola do bom samaritano para mostrar a ele que não bastava simplesmente ir à igreja, estar lá todos os dias e não praticar aquilo que pregava. Então, Jesus trouxe à terra uma mensagem religiosa sem precedentes, principalmente por conta do professor que ele era, do mestre que ele era, porque ele vivia aquilo que pregava. Era uma concepção libertadora, que não agradou àqueles que desejavam exercer simplesmente o poder religioso. Porque ele estava indo contra, né, a situação, o poder que os doutores da lei tinham. Porque se não precisasse mais de intermediários, como eles se colocavam, entre o povo e Deus, eles perderiam força, perderiam dinheiro, perderiam poder. O que Jesus fez foi conceder uma verdadeira carta de alforria à humanidade. Porque Jesus disse para o povo: vocês não precisam de intermediário para falar com Deus, para conversar com Deus. Vocês não precisam, inclusive, de um lugar específico para isso. Não precisa ser aqui na casa espírita, não precisa ser na igreja, não precisa ser no templo. Pode ser em qualquer lugar, no silêncio do seu aposento,
para conversar com Deus. É o que Jesus afirma lá no Evangelho de Mateus. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento. Teu aposento. E fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em oculto. O teu Pai que vê secretamente te recompensará. Jesus libertou a criatura humana até dessa necessidade do comparecimento ao templo religioso só para encontrar com Deus. Não era para isso. Nós estamos aqui com o objetivo, o que é? É de nos irmanarmos, de nos congraçar, de termos um ponto de referência para de repente nos reunirmos, abrigarmos. Por quê? Porque no tempo de Jesus, até logo após também a crucificação do Mestre, os cristãos tinham que se reunir, eram nas catacumbas de Roma. E lá ainda eram perseguidos e presos, e jogados para os leões. Hoje nós estamos aqui, livres, para irmos e retornarmos. Livres para, diante da nossa consciência, fazermos aquilo que nós achamos que é correto. E se errarmos, sabendo que Deus é justo e misericordioso, o que nos vai dar novas oportunidades, quantas forem necessárias, para que todos nós possamos chegar à perfeição um dia, conforme a questão 132 de O Livro dos Espíritos. É o que Jesus disse para a mulher, quando lá no poço de Garizim, lá no Monte Garizim. Mulher, crê-me, porque ela perguntou, onde eu devo adorar Deus? É no Monte Garizim ou é lá em Jerusalém? Lá no Templo de Jerusalém. Porque havia aquela disputa lá entre as tribos de Israel. Né? Mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. E ele foi crucificado exatamente pela coragem de contrapor-se ao poderio sacerdotal, àquela verdadeira ditadura religiosa. E ao longo do tempo, é claro, nós fomos vendo a mensagem do Cristo sendo deturpada, saindo do estudo e da meditação para as práticas exteriores. Em que era importante mais a aparência, mais o que você parecia ser, do que verdadeiramente era. Então, as verdades religiosas, simples e profundas, trazidas pelo Cristo, foram sendo, então, relegadas a segundo plano. Foi enfatizada o quê? A adoração estática do Jesus morto, em detrimento ao esforço em seguir o Jesus vivo, ou seja, a mensagem de Jesus, os seus ensinamentos. Infelizmente, o Pai misericordioso, tantas vezes demonstrado por Jesus, foi negado pelos teólogos no tempo ao criarem o inferno de penas eternas. Mas Jesus, ele sabia que tudo isso iria acontecer. Ele sabia que a humanidade iria se esquecer do que ele havia ensinado. Sabia que muitos não tinham entendido e estavam passando adiante uma mensagem distorcida, às vezes até sem má fé,
E foi por conta disso que Jesus prometeu o Consolador, conforme nós vemos lá no Evangelho de João. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. E cumprindo a sua promessa, Jesus enviou-nos o Espiritismo, que não é apenas mais uma religião cristã, mas sim o cristianismo redivivo, que ressurge na sua pureza, na sua pujança e na sua objetividade originais, ou seja, na simplicidade e na profundeza de seus ensinamentos. E tem um caráter essencialmente educativo. Que maravilha! É claro que nós ainda, infelizmente, temos muitas dificuldades para a prática dessa simplicidade, dessa profundidade do ensino de Jesus à luz da doutrina espírita. Mas estamos a caminho, errando, acertando, caindo e levantando todos os dias. Todos os dias. Porque foi isso que Jesus pedia a todos aqueles que ele curava de seus males físicos. Vá e não erres mais. Vá e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. E o Espiritismo nos esclarece o que é essa coisa pior. Que não é o inferno. Essa coisa pior será nós refazermos o caminho, talvez com mais dificuldade, mas vamos refazer e vamos superar isso. Vamos chegar à perfeição. Não estamos condenados irremediavelmente às penas eternas. Nunca. Por isso, Jesus falou em Consolador, porque nos traz alento para que possamos ter esperança e ter fé na caminhada, para que possamos, então, enfrentar o nosso orgulho e o nosso egoísmo. E ressaltando ainda mais uma vez essa similaridade entre Sócrates e Jesus, ambos, Jesus e Sócrates, utilizavam-se da pergunta didática. Inclusive, Raul Teixeira também usava muito, né? Num seminário com o Raul, você fazia uma pergunta e ele respondia com outra. E você, o que você acha disso? Você sabe por quê? Porque na maioria das vezes, quando nós fazemos uma pergunta, nós sabemos a resposta. Na maioria das vezes. Mas nós queremos que alguém, talvez de um nível evolutivo maior que o nosso, que é fácil de achar, chancele a nossa ideia. E aí a gente pergunta. E aí ele retrucava. Mas e você, o que você acha? E era o que Sócrates fazia lá na Acrópole. Quando das perguntas, ele devolvia. Por quê? A fé raciocinada. O Livro dos Espíritos, a primeira obra da codificação dos Espíritos, do Consolador Prometido, são perguntas. Também foi utilizada a pergunta didática para montar a primeira obra da codificação. E Jesus também fazia. Inclusive, Sandra Borba Pereira, em um lançamento de uns 4 anos atrás, ela lançou um livro pela editora Frater, até para auxiliar nas obras do Remanso Fraterno, de Raul Teixeira, lá em Niterói, Rio de Janeiro, cujo título é Perguntas que Jesus
nos fez. São 20 perguntas. Cada pergunta, um capítulo do livro. É a pergunta didática. E eu trouxe aqui algumas perguntas que ela fez, não são todas. O que buscamos quando seguimos a Jesus? Estamos preocupados com as coisas materiais, lhes dando mais importância do que é necessário? Chamamos Jesus de Senhor, mas aceitamos seu senhorio, fazendo o que ele nos ensina? O que temos para oferecer ao Mestre? Por que não reparamos em nossos próprios defeitos? Somos gratos à vida, àqueles que nos fazem o bem? E, finalmente, como adoramos a Deus? São perguntas que Jesus nos faz todos os dias. E sabe por quê? Porque a lei de Deus está gravada em nós, conforme a questão 621 de O Livro dos Espíritos. A lei de Deus está gravada na nossa consciência. Então nós temos uma diretriz segura para seguir. O grande problema é ouvirmos a consciência. Ouvirmos, atentarmos para a lei divina. E essas perguntas aqui, que Sandra Borba Pereira traz no livro, é importante que nós busquemos respondê-las, e é claro, muitas outras, todos os dias. Porque se Jesus foi um bom professor e mestre, se ele realmente falou e exemplificou da melhor forma possível, que nós sejamos, por nossa vez, bons discípulos e atuemos também consoante as recomendações do Mestre. Porque só assim nós teremos condições de viver em plenitude e de sermos felizes, apesar das guerras, apesar das dificuldades, dos problemas familiares, das dificuldades financeiras. Apesar de tudo, nós conseguiremos ser felizes. Por quê? Porque viveremos sabendo que somos filhos de um Pai justo e misericordioso, que dá a cada um de nós, segundo as nossas obras. Agradeço a vocês pela atenção. Era essa a nossa atividade que nós preparamos para hoje. Agradecemos, José Luiz, pelo conhecimento, pelo edificante, por tudo isso que nós aprendemos hoje e sabemos que o Mestre, na sua infinita bondade, traz para nós a simplicidade que a gente precisa viver todos os dias. Infelizmente, nós ainda somos como crianças rebeldes que não querem aprender com o Mestre, mas que ele, mesmo assim, nós errando, ele está todos os dias nos ensinando com amor e com a fé. E essa fé raciocinada que você nos trouxe agora nos faz cada vez mais nos sentirmos confiantes de que o nosso futuro, independente de todas as situações que nós estamos vivendo, vai nos levar junto a Ele. Então, agora,